Salve Maria Santíssima. Vamos lá continuar falando sobre o sermão, aliás, o comentário de São João Crisóstomo sobre a vanglória e educação dos filhos. A vanglória mais que pó e cinza é fogo e fornalha. Vês que tais são os traços do diabo? Vês os frutos da vanglória? Eu te disse que era pó e cinza. Porém, agora vejo que não é apenas pó e cinza, mas também fogo e fornalha. Porque a coisa não termina simplesmente em não tirar proveito algum, mas também acarreta um acúmulo de males. A vanglória poderia chamar-se pó e cinza naqueles que, gastando muito, não sofrem nada, mas não nos que padecem o que acabamos de explicar. Então, dizes, é por acaso um fruto pequeno ser honrado e admirado pelas pessoas nessas liturgias ou serviços públicos? Claro que sim, pois não é grande honra, como expliquei, o fato de ver-se objeto de gozação e alvo de maledicência e de calúnias. E quem importa isto aos que são honrados? É que não são honrados pelas liturgias públicas, mas porque se espera que gastem novamente para gosto da plebe, porque se os honrou no passado, porque os acusa quando não tem. Porque as pessoas não querem nem se aproximar então, mas os insultam com sarcasmos, prodígios e abomináveis. Compreendes como a vanglória é uma loucura? Tampouco. Os que pela vanglória gastam moderadamente tiram algum proveito. Mas deixemos esta espécie de vanglória, que se limita a um ou outro, e passemos para outra. Mas se alguém me objetasse, aqui só um parênteses, Ele estava falando antes muito da vanglória ligada ao gastar muito, à avareza, A vanglória ligada a outro pecado capital, que é a avareza. A vanglória do possuir, do ter as coisas. Mas se alguém me objetasse, e que dizer dos que gastam moderadamente nas diversões das cidades? Diz-me, te suplico, que proveito se extrai disso? Porque efêmera também é a glória, e grita que estes conseguem. A prova é que se a estes se desse a opção entre recuperar o que gastaram, ou pelo menos uma terça parte, até uma parte qualquer, e não ter ouvido nenhuma daquelas vozes, não crês que preferiam 1000 vezes a primeira opção? Porque aqueles que por um só óbolo são capazes das maiores vergonhas e insolências, o que não fariam para recuperar tanto dinheiro totalmente gasto, ou tolamente gasto? Agora minha palavra se dirige urgentemente aos que entre vós sois crentes, e vos negais a estender a Cristo, pobre necessitado do necessário para o sustento, nem o mais insignificante, e aquilo que os homens vãos, para ouvir uma única voz, presenteiam às mulheres perdidas, aos comediantes e dançarinos. Vós não dais a Cristo pelo reino eterno. Ou seja, as pessoas gastam com prostitutas, com dançarinas, com jogos, com diversões, muitas vezes que trazem mal até para a saúde, para a reputação, mas não tem coragem de dar a um pobre que precisa de fato, e ali está Cristo pobre pedindo, A vanglória do povo. O pobre quer parecer rico. Porém, passemos a outro tipo de vanglória. Qual é este? O que é comum entre as pessoas, e não se limita a um ou outro. Nós nos alegramos ao ser louvados sobre coisas que sabemos, não termos mérito nem parte. Assim um pobre move céus e terra, a troco de vestir lindos trajes, sem outro fim que o de ser honrado pelos demais, e muitas vezes podendo servir a si próprio. Paga um criado, não porque precise dele, mas para não passar pela desonra de servir-se a si mesmo. Porque se não responde, ele que toda a sua vida se serviu com suas próprias mãos, que necessidade tem de que agora outro lhe venha servir? Logo, se aumenta seu dinheiro, compra vasos de prata,
e uma casa muito bonita. Tudo isso é desnecessário. Se tudo isso fosse necessário, a maior parte do gênero humano teria perecido. Quero dizer, há coisas necessárias, sem as quais não se pode viver. Assim é necessário que a terra dê frutos, e sem os produtos da terra não seria possível viver, vestir-nos, proteger-nos debaixo de um teto, calçar-nos, são coisas necessárias. Todo o resto é supérfluo. Aqui são as falsas necessidades que nós criamos, né? A gente quer parecer rico diante dos outros, ou se orgulhar porque tem as coisas, né? O acúmulo. Então, se endivida, às vezes se envaidece por ter alguma coisa a mais, um emprego com maior salário, um carro melhor, e começa a se endividar e se envaidecer, mesmo sendo pobre, com um pouquinho de riqueza, né? E vai procurando e inventando falsas necessidades. Hoje a gente poderia dizer assim, a internet, eu estou usando aqui para você, né? É algo que é útil, mas é extremamente necessário. Sem ela, eu não consigo viver. Eu falo assim, na casa, né? Alguns vão dizer, mas é por causa do meu trabalho, é por causa disso, daquilo. Mas aqueles que não trabalham diretamente com isso, é extremamente necessário. Alguém vai dizer, é sim, pela evangelização, por isso, por aquilo. Na verdade, é algo que é bom, é útil, mas não é uma necessidade, é um adicional. Porque se por acaso a internet caísse ou eu não pudesse pagar mais a internet, talvez eu ficaria um pouco triste, né? Ou qualquer um que paga, porque usa para o bem. Mas continuaria vivendo normalmente, sem internet. Hoje a gente vai criando as pseudos necessidades, as falsas necessidades, e vai carecendo tanto delas quanto das verdadeiras necessidades, ou até mais. Aí, continuando. Porque se também o outro fosse necessário e não fosse possível ao homem viver sem criado, ou seja, sem ter um empregado, se fosse impossível alguém viver sem ter um empregado, a maior parte do gênero humano teria perecido, pois a maior parte dos homens não tem quem lhes sirva. Se fosse necessário servir-se de vasilha de prata, e sem ela não se pudesse viver, haveria também morrido a maior parte dos homens, pois a maior parte nunca vê nas mãos a prata. Pois bem, se aos que possuem a prata se diz, qual é a finalidade desse vaso? Qual o motivo para possuí-lo? E que utilidade se traz? Esse tal não saberia dizer outra coisa, senão a honra que recebe do vulgo, ou seja, do povo, né? Ou seja, a única necessidade é receber glória dos outros, ser reconhecido. Isso não é necessidade. Tem o vaso, diz, para chamar a atenção e para eu não ser desprezado, mas o escondo para não provocar inveja e que me queiram prejudicar. Pode acontecer insensatez maior que essa? Se o tens, para granjear-te honra da parte das pessoas, mostra-o para todo mundo. E se temes a inveja, absolutamente não é bom possuí-lo. Que contradição, né? Outra insensatez, por guardar o decoro, as pessoas morrem de fome. Falarei de outra insensatez. Muitas vezes acontece que alguns se privam do necessário e passam fome. Isso é triste, né? Vai juntando, aqui mais um parênteses, vai juntando dinheiro para comprar um carro e não somente tem privações, mas passa fome mesmo, a ponto de adoecer às vezes, né? Isso é vergonhoso, né? É até pecado. É tão pecado quanto a gula ou até mais, porque peca contra a benevolência contra si mesmo, contra o bem de si mesmo, né? Falarei de outra insensatez, repetindo. Muitas vezes acontece que alguns se privam do necessário e passam fome, a troco de possuírem tais vasilhas. E se lhes perguntássemos a causa, é que tenho de, eles vão dizer, que guardar meu decoro. Que decoro, homem? Não consiste nisso o decoro do homem. Será que não guardava o decoro, e um grande decoro o justo Elias, e Eliseu e João? E no entanto Elias não tinha mais do que sua pele de ovelha. Você vai olhar isso em Reis, no capítulo... Aqui ele vai estar 4, Reis 2:8.
Eu não sei se aqui é pelo erro da digitação ou se é pela divisão que havia na época, que está colocado assim, né? E foi pedir a uma mulher viúva, e além disso, pobre, e como um mendigo se colocou diante da porta daquela mulher, e dirigiu a ela palavras de mendigo. Continuando. Considerando isso, nem Eliseu guardava seu decoro quando foi alimentado por uma outra mulher pobre. Indecorosamente também viveu João, pois não possuía roupa alguma, nem um único pão. Mateus 3, versículo 4 e Marcos 1, 6. A única indecência é possuir muitas coisas, e essa realmente é a grande indecência. Porque então se tem fama de crueldade, moleza, necessidade, soberba, vanglória e arrogância. Não consiste o decoro em ter roupas bonitas, mas em revestir-se de boas ações. Na verdade, sei que alguns se maravilham com isso. Fulano, dizem, preserva seu decoro, tem leito alcatifado, melhor dizendo, e muitas vasilhas de prata. É senhor da sua casa. Porque, pois culpas a nós que possuímos essas coisas, quando deverias culpar aqueles que têm muito mais? Pois muito mais os acuso por meio de vós. Porque se não absolvo de culpa aos que possuem pouco, muito menos absolverei aqueles que possuem mais. A decência não consiste na beleza da casa, nem no luxo dos empregados, nem no quarto com que tapetes e cama bem enfeitadas, nem no grande número de criados. Tudo isso são coisas que estão fora de nós, e nada tem a ver conosco. O que nos corresponde é a modéstia, o desprezo pelas riquezas, o desprezo pela glória, zombarmos da honra vinda do povo, transcender a natureza através da virtude da vida. Esta é a decência, esta é a glória, esta é a honra. Mas a causa de todos os males vem do princípio, e eu vos direi como. Então depois a gente continua essa grande catequese de São João Crisóstomo sobre a vanglória. Um abraço.